infinita bondade do Todo-Poderoso Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nesta promissora e feliz manhã de domingo. Bom dia para você que já está tomando o seu café da manhã, para você que acabou de acordar. Bom dia para os que trafegam nas rodovias e estradas. Bom dia para você, plantonista nos hospitais. Bom dia para você, soldado que está passando o serviço de guarda. Bom dia para você, professor ou aluno da escola bíblica dominical. Bem, seja onde estiver, bom dia para você. O nosso propósito é que você tenha um bom dia, um dia muito abençoado. Considere-se muito bem-vindo ao seu programa. Obrigado do fundo do coração pela feliz opção de sintonia. Também o nosso intuito nesse programa é que a suprema, gloriosa e perene paz do Senhor Jesus Cristo, esse que no Evangelho de Lucas é o Filho do Homem, seja algo verdadeiro em seu ser, na finalidade de revigorar sempre a sua vida, nesse que sem ele não há acesso a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é o pastor Moisés Câmara, apresentador do programa Boas Novas e também coordenador do setor 34, onde sempre aos domingos, das 7h45 às 8h30, tenho a satisfação de lhe servir com este programa, onde procuramos trazer algo formidável à sua alma, revigoramento a seu espírito e restabelecimento à sua vida cristã de fé, neste que é absolutamente essencial à sua vida, o grande e poderoso Senhor Jesus Cristo. Queremos de coração mais uma vez agradecer a sua sincera audiência, visto que o setor 34 da IADERN, que tem como igreja polo a congregação de Boa Sorte 1 e as seguintes congregações, nessa ordem: Boas Novas, Novas de Alegria, Santarém 2, Tanque de Siloé, e seu respectivo dirigente, presbítero Josenildo Silva, presbítero Ronaldo Barbosa, evangelista Cláudio Rolim, evangelista Nelson Câmara, tem a finalidade de trazer a você, ouvinte, uma programação que visa lhe informar acerca de relevantes assuntos relacionados com a obra do Senhor Jesus Cristo, seja no Brasil ou no mundo, para que ele permaneça sempre em primeiro lugar em seu coração e em audiência também, claro, através da 92.5 Rádio Nordeste Evangélica. Assim, nesse propósito, ouça o que trazemos para você nesta prazível manhã de domingo. Trazemos hoje mais duas surpreendentes mensagens, onde a primeira traz como título Senhor e não Senhora, uma palavra pastoral escrita por este apresentador que vos fala, para que você entenda de uma vez por todas que o Senhor Jesus Cristo é o único que deve ser adorado, aclamado e reverenciado, e não uma imagem de escultura fabricada pela mão do homem. Já a segunda mensagem é o abandono da tradição, segunda parte, a continuação da matéria publicada na revista Portas Abertas, edição do mês de outubro de 2019, onde você verá que cristãos africanos enfrentam muita perseguição quando decidem deixar para trás os ritos religiosos de suas comunidades. Portanto, rádio ouvinte, como você merece todo o nosso apreço, trazemos ainda 3 canções. A primeira é Jó, quem canta é Midian Lima. A segunda, Eu Não Sei Viver, canta Marcos Freire e Sara Beatriz. E a terceira canção, de Gênesis e Apocalipse, Daniel e Samuel. É evidente que não é apenas isso que preparamos para você, pois além dessas mensagens e canções, trazemos hoje em versos da série Bíblia em Versos, a criação, a queda e a promessa de restauração do homem, que graças à bondade do Senhor, a escrevi em verso em dezembro de 2005 e que agora compartilho com você. Bem, na sequência agora trazemos a palavra pastoral Senhor e não Senhora. Senhor e não Senhora. Dentre as muitas coisas que a Bíblia nos mostra a fim de nos deixar conscientes de que precisamos da ajuda divina para o nosso bem viver espiritual diário, há um texto que fala profundamente sobre a felicidade de uma nação. Esse texto traz a seguinte menção:
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, verso 12. Mas há outro texto semelhante a este que destaca: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, verso 15. É claro que o salmista sequer sabia que um dia iria existir a nação chamada Brasil. Porém, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou sobre a fórmula para qualquer nação ser muito feliz, aliás, felicíssima. Pergunto, será que a nossa nação pode se considerar feliz? Creio que não. Ora, como pode uma nação ser feliz quando há um dia estabelecido em calendário feriado nacional em homenagem à sua padroeira? Lamentavelmente, milhões de pessoas seguem-na, reverenciam-na, adoram-na. Daí, permitam-me perguntar: e desde quando a Bíblia Sagrada reivindica qualquer tipo de adoração a Maria, a mãe de Jesus Cristo? Respondo que em nenhum lugar da Bíblia Deus deu tal autoridade a Maria, e muito menos o status de padroeira. Jesus Cristo, esse sim é digno de toda adoração e louvor, e não Maria. Eis o que está escrito: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Agora, se Maria fosse de fato poderosa, assim como a tratam de a padroeira do Brasil, a primeira medida que ela faria seria extinguir a malévola idolatria religiosa. Ela não aceitaria que a esculpisse, seja qual fosse o material, pois Maria, quando viva, adorava somente a Deus. Maria conhecia vários textos das Escrituras que combatem a idolatria, como este: que aproveitará a imagem de escultura? Que esculpiu o seu artífice? A imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Abacuque 2, verso 18. Sem dúvida, penso que Maria ficaria envergonhada em ver a sua imagem esculpida e, pior, sendo adorada, aclamada e reverenciada. Amigo, o único que tem todo o poder de tornar uma nação feliz, isto é, bem-aventurada, é o Senhor Jesus Cristo. Atente para esse texto. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, verso 9 e 10. Para isso, basta você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Entretanto, enquanto uma senhora e não um senhor for a principal divindade de nossa pátria, colocando-a como a padroeira de nossa nação, o nosso país nunca desarraigará a idolatria do solo pátrio. E como a vil idolatria vem atrelada a outros pecados, quando Deus não é de fato adorado, mas é substituído por uma imagem de escultura, Satanás se infiltra trazendo a ideologia de gênero, permite, dentre outras abominações, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que contraria a Bíblia, pois está escrito: não se deite com o homem como quem se deita com a mulher, é repugnante. Levítico 18, verso 22. Ora, qual é o brasileiro que veste o verde e amarelo não fica indignado quando vê homens corruptos e corruptores nos representando, seja na esfera municipal, estadual ou federal, sem nenhum compromisso com a verdade? Mas sabe por que a corrupção acontece? Porque os homens não querem se comprometer seriamente com o Deus que é vivo, esse que não é uma estátua de barro. Porém, enquanto os que adoram for algo que não se move, nada sente, nada faz e nada ouve, continuarão indo de mal a pior. Saiba que o nosso Deus jamais permitirá dividir a sua glória e honra com os ídolos, pois assim está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, verso 8. Infelizmente, tem gente que pensa que Deus é bobo. Ora, e não foi a idolatria um dos piores pecados existentes em Israel? Sim, conforme 1 Reis 21, 26 e 2 Reis 17, verso 12. A situação chegou a ponto de a nação israelita estar dividida, cocheando entre dois pensamentos, de acordo com 1 Reis 18 e 21. Isto é, a adoração do povo estava dividida entre se adorar a Deus e Baal. Então foi necessário que Elias convocasse o povo para que esse se posicionasse sobre isso. E foi graças à perseverança de Elias e à sua oração que o Senhor deu ali no Carmelo um basta aos idólatras. 1 Reis 18, verso 40. Irmãos, irmãs, amigos, creio que é hora para que a nossa nação seja sacudida por nossas orações. Se quisermos
livrar nossa nação da influência idolátrica, então que comecemos a orar por isso desde já. Também não é suficiente a cidade do Rio de Janeiro ter o Cristo Redentor sobre uma pedra, mas não tê-lo em seu coração. Graças a Deus que o Senhor dos crentes é um Deus fiel. Jesus é maravilhoso e Ele é Senhor, e não uma senhora. Só o Senhor é Deus. Ouça a canção Jó, canta Midian Lima. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja ainda adorar se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
todo louvor, Senhor. São 8h05. Vamos agora ao nosso quadro aqui, Portas Abertas. Bem, queridos rádio ouvintes, nós vamos hoje dar continuação àquela matéria que começamos no domingo passado, cujo tema é abandono da tradição, onde cristãos africanos enfrentam muita perseguição quando decidem deixar para trás os ritos religiosos de suas comunidades. Aí começamos a matéria, mas devido ao tempo não foi possível concluirmos. Porém, hoje daremos sequência a partir da página 7 da revista Portas Abertas, edição do mês de outubro. Então vamos à continuação. O Deus que fala. Um dia a esposa de Pierre se converteu, aspas, eu não fiquei feliz. A ameaçava com frequência, especialmente quando passava muitas horas na igreja, fecha aspas, diz. O diácono que a evangelizou continuou com as visitas à casa. Certa vez pediu para orar por Pierre, aspas. Eu permiti e enquanto ele orava, meu coração pulsava muito forte. Quando terminou, perguntei se podia ir à igreja, fecha aspas. Pierre começou a frequentar a igreja e aprendeu muito. Mesmo assim, continuou a servir a Bacauê. Então Pierre adoeceu e pediu ajuda ao Deus, esse Deus aqui com D minúsculo. Geralmente, o pai dele orava e a pessoa era curada. Mas não foi o que aconteceu, aspas. Fiquei 2 anos acamado quando ouvi Deus dizer, agora aqui é Deus com D maiúsculo. Pierre, você será curado. Bacauê, que é o Deus lá dos africanos, um dos deuses, até curava, mas não falava. Então decidi seguir o Senhor que fala, fecha aspas, declara. Pierre contou para o pai sobre Deus e o que aprendeu nos treinamentos da igreja. Aspas, eu disse, pai, devemos queimar todos os ídolos. Meu pai chorou, mas era preciso, disse para eu fazer o que era preciso, fecha aspas. Pierre decidiu queimar a cabaça sagrada de Bacauê. Ajuntou outros objetos sagrados e queimou tudo. O Senhor é mais poderoso. Aspas, as pessoas da vila que se viraram contra mim. Quem é você para queimar um Deus tão grande? Vamos te matar. Apesar de tentarem todos os rituais, nada funcionou. Fecha aspas. O pai de Pierre decidiu aceitar Cristo, mas ainda tinha medo dos feitiços contra o filho. A resposta de Pierre foi, aspas, o Deus que me permitiu queimar tudo aquilo está comigo. Fecha aspas. Ao ouvir esse testemunho, muitos da região decidiram seguir a Jesus. Aspas. Há algum tempo, evangelizei uma vila e queimei ídolos lá também. O que fiz ajuda as pessoas a verem que o Senhor é mais poderoso que seus deuses. Fecha aspas, explica. Pierre sabe que seu trabalho ainda não acabou. Aspas. As pessoas daqui não conhecem a Deus. Ele continua trabalhando e creio que usará filhos desta região. Essa é uma batalha espiritual para a qual convoco irmãos de todas as nações. Orem para que os ídolos percam sua força aqui, fecha aspas. Esse é apenas um exemplo de como o antagonismo étnico atua. Apesar disso, os cristãos têm se mantido firmes nas decisões de romper com as tradições de suas comunidades, por entenderem que, aspas, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro, fecha aspas. Eles decidiram viver aquilo que o próprio Jesus ensinou em Mateus 15, verso 11. A decisão de não participarem de rituais não é por medo de se tornarem impuros, mas sim para terem seus corações cheios daquilo que de fato os torna impuros. Esperança para viver. Esse tipo de situação não ocorre apenas na República Centro-Africana. Cristãos de quase toda a África enfrentam o antagonismo étnico por viver o evangelho e desafiarem suas crenças. É o caso da família de Wassihun, que costumava ser a única família cristã em sua vila na Etiópia. Eles enfrentavam constantes insultos e ameaças por recusarem voltar à religião tradicional. O pai, Motuna Kemedi, sempre explicava aos moradores que a família não participaria dos rituais, mas eles nunca entenderam. Em uma noite chuvosa em 2013, Motuma foi brutalmente morto na frente da esposa grávida e dos 7 filhos. O ataque foi uma punição.
Desde o ocorrido, a Portas Abertas apoia a família. Recentemente nos encontramos com eles, aspas. Eu ia à floresta com meu pai para pegar lenha e ajudá-lo a carregar. Eu me senti mal quando ele nos deixou, mas hoje em dia fazemos nossas tarefas e cuidamos do gado. Além disso, nos concentramos em Deus e trabalhamos para seu reino, fecha aspas, conta Vassirrum, agora com 13 anos. Bachu, irmã de Vassirrum, que na época tinha 15 anos, também falou sobre o acontecido. Aspas, eles mataram meu pai por ser cristão. Queriam que ele seguisse os rituais tradicionais e se comportasse como eles, mas meu pai recusou. Ele era uma pessoa muito boa, amava muito a Deus e o Evangelho. Após sua morte, eu desisti de viver. Mas o Senhor se lembrou de nós e proveu o que precisávamos. Nossas vidas mudaram muito depois da ajuda da Portas Abertas. Eu quero servir a Deus a todo custo. Deixaria tudo pela chance de pregar seu amor. Quero testificar sobre o que tem feito e quão maravilhoso é seu carinho e cuidado. A esposa de Motuma, Buzi, fala sobre a perda do marido, aspas, eu fiquei completamente sozinha, grávida e com 7 filhos. Não sabia o que fazer para sobreviver, porém, 2 semanas depois, colaboradores da Portas Abertas vieram me visitar, perguntaram sobre meus problemas e como poderiam me ajudar. Disseram-me para aguentar e ser forte para os meus filhos que estariam aqui por nós. Também falaram para não desistir, que eu não estava mais sozinha. Aquilo me deu esperança para viver. Ouça a canção Eu Não Sei Viver, canta Marcos Freire e Sara Beatriz. Eu não quero respirar se não for pra te adorar. Eu não quero respirar se não for pra te adorar. Quando os meus olhos se encontraram com os teus, quando meu coração se entregou ao teu, ele se prendeu, ele se prendeu, ele se prendeu ao teu amor. Eu não sei viver sem o teu amor. Eu não sei viver sem o teu amor. Eu não quero respirar se não for pra te adorar. Eu não quero Eu não quero respirar se não for pra te adorar. Eu não quero Quando os meus olhos se encontraram com os teus, quando meu coração se entregou ao teu, ele se prendeu, ele se prendeu, ele se prendeu ao teu amor. Eu não sei viver sem o teu amor. Eu não sei viver sem o teu amor. Pra sempre eu serei o teu menino que te abraça. Pra sempre eu serei o teu
menino que te abraça pra sempre. Eu serei o teu menino que te abraça pra sempre. O te abraça, São 8h17. Bem, rádio ouvinte, de acordo com o que anunciamos no início deste programa, trazemos agora da série Bíblia em Versos, a criação, a queda e a promessa de restauração do homem. A criação, a queda e a promessa de restauração do homem. Achei que era importante narrar sobre a criação, porque sobre tal assunto há muita especulação por aqueles que defendem a teoria da evolução. Quem crê nessa teoria de ensino gradual, que é ministrada nas escolas a partir do fundamental e no médio superior, despreza o espiritual. Pois a mente do homem, sendo incapaz de desvendar a origem de todas as coisas, começa a se desesperar, criando tantas teorias difíceis até de se explicar. Mas quem crê no Criador, lendo a Bíblia Sagrada e que confia na narrativa que nela é apresentada, percebe que Deus criou o universo a partir do nada. E crê também que o mundo não foi por acaso criado, mas uma obra específica com intuito bem planejado, e assim os seres existentes conforme foram projetados. A doutrina da criação faz parte do credo apostólico, que não é uma alegoria ou assunto filosófico, mas um legado espiritual e também de cunho histórico. Assim os céus e a terra no princípio Deus criou, e sendo sem forma e vazia, com trevas o abismo ficou, mas sobre a face das águas o Espírito de Deus andou. E como um bom artista, Deus começa a iluminar o seu campo de ação para si melhor trabalhar, já que em lugar escuro não é bom algo esboçar. Disse Deus: haja luz, e assim a luz surgiu, e vendo que era boa, com o seu saber a dividiu, chamou então a luz de dia e a noite as trevas que viu. Portanto, a luz cósmica, Deus trouxe ali a existência, antes de aparecer o sol em toda a sua resplandecência, porque o Senhor é sábio em toda a sua onisciência. Passado o primeiro dia, Deus criou a expansão, pois entre as muitas águas fez ele a separação, a grande câmara universal, os céus que um dia passarão. Passado o segundo dia, Deus veio determinar que as águas debaixo do céu ajuntem-se num só lugar, e que também a porção seca aparecesse logo por lá. Entretanto, a parte seca, por terra Deus a chamou, e ao conjunto das águas de mares Deus o avocou, e viu que ele era bom, tudo o que o Senhor, seu saber, criou. Ainda no terceiro dia do relato da criação, Deus ordenou que a terra se cobrisse de vegetação, com plantas que deem sementes e árvores de frutos de montão. E de acordo com as suas espécies, cada grupo teve o seu sabor. E isso ficou tão bom conforme os olhos do Senhor, porque ele, na natureza, é o supremo benfeitor. Passado o terceiro dia, Deus vem agora criar o sol, a lua e as estrelas e todo o sistema solar, que engloba os astros celestes com planetas e tudo o que há. Que haja então luminares para que venha separar o dia de sua noite, que sirvam para marcar estações, dias e anos, e para a terra iluminar. Para governar o dia, o sol teve a sua incumbência, e para regular a noite, a lua teve a sua abrangência, pois por Deus foram criados em sua infinita sapiência. Passado o quarto dia, já havia o fundamental, com comida e água potável para a sobrevivência animal, e o ciclo das estações, numa perfeição sem igual. Produz então as águas assim abundantemente, enchendo-se de seres vivos, répteis e de alma vivente. Assim disse o Criador, o soberano e clemente.
Voe as aves sobre a terra, debaixo do firmamento, e assim a vida animal teve ali o seu surgimento, primeiro os seres aquáticos e as aves no outro momento. De acordo com as suas espécies, ambos foram então criados, e Deus, vendo que ficou bom, assim foram abençoados, sejam férteis e multipliquem-se, e mares e terras foram habitados. Passado o quinto dia e havendo boas forragens, Deus fez a terra produzir animais domésticos e selvagens, de acordo com as suas espécies, por isso Darwin disse bobagens. Porém, faltava o clímax de toda a narração, foi quando o Senhor Deus criou a obra-prima da criação, distinta dos demais atos, pois nela houve decisão. Façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança, disse ali o grande Deus com perfeita segurança. E para esse homem criado, Deus falou-lhe com voz mansa. Domine sobre os peixes, sobre as aves e animais, fosse os de porte grande ou os pequenos demais, os que se movem rente ao chão, é a palavra que Deus lhe traz. Então Deus criou o homem, a sua imagem, e o criou, tanto o homem e a sua mulher, e o Senhor lhes abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, foi o que Deus determinou. Deus ainda plantas que produzem sementes e todas as árvores frutíferas para que estes dois inocentes e tudo que tinha fôlego, Deus lhe deu gratuitamente. Pois o que antes existia, por Deus foi bem criado, para que ao criar o homem tudo estivesse preparado, porque até o seu sustento Deus já havia providenciado. Deus viu o que tinha feito e que bom havia ficado, e esse foi o sexto dia em que o homem foi criado, e também os distintos seres, répteis, feras e muito gado. Passado o sexto dia, no sétimo Deus descansou, já havendo concluído a obra que realizou, portanto foi esse dia que ele o santificou. O capítulo 2 de Gênesis mostra com propriedade como foi feita a obra-prima, a origem da humanidade, por isso vamos em frente narrando-a com sobriedade. Pois em Gênesis 1, 26 e 27, mostra ali o homem criado, contudo em 2, 7 e 8 diz como tal foi formado, e assim fica mais fácil de esse assunto ser explicado. Quando os céus e a terra foram então por Deus criados, nenhum arbusto no campo sequer tinha ali brotado, e nenhuma planta havia que já tivesse germinado. Porque o Senhor não tinha dado a ordem para chover sobre a recém-terra criada para qualquer planta aparecer, e também não havia homem para de solo entender. No entanto, um forte vapor do solo da terra subia, que irrigava a superfície, pois ainda não chovia, sobre o solo terreal que Deus criou com alegria. Então o Senhor Deus do pó da terra formou o homem, a obra-prima, e em suas narinas soprou o fôlego de vida, e em alma vivente o tornou. Assim o homem foi criado de modo todo especial, numa biforme natureza, já que pó é material, mas pelo sopro divino ganhou vida espiritual. Então o jardim do Éden, o Senhor Deus ali plantou para o lado do leste, e nele o homem colocou, em meio às árvores agradáveis que o bondoso Deus criou. E no meio do jardim, para não cair em esquecimento, estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento, e nele havia um rio que dava num escoamento. Ele irrigava o jardim, mas depois se dividia em outros 4 rios que grande área percorria. Vamos dizer o nome deles, se antes você não sabia. O nome do primeiro rio é chamado de Pison, que percorre a Avilá, a terra de Ouro Bom, e passado por Cuxi, o segundo é o Gion. O terceiro é o Tigre, que corre pelo lado leste da Síria, este país afamado. Já o quarto grande rio, por Eufrates é chamado. Mas o jardim do Éden precisava ser cultivado, e para isso Deus colocou o homem por ele criado. Foi esse o primeiro serviço que o Senhor lhe tinha dado. A este homem criado, Deus fez o esclarecimento, coma de qualquer árvore, exceto a do conhecimento, pois se comesse, morreria, restando só o lamento. Então o Senhor Deus, vendo este homem só, planejou uma companheira, algo bom e do melhor, alguém que auxiliasse esse ser feito do pó. Quanto aos animais do campo, os selvagens domesticados e todas as aves dos céus e demais seres criados, pelo homem que Deus criou, seus nomes foram colocados. Por não encontrando o homem alguém que o auxiliasse, foi necessário que o Senhor Deus esse quadro remediasse, uma forma de socorrê-lo, provendo quem o ajudasse. E para isso o Senhor Deus fez o homem cair num profundíssimo sono para resolver logo agir, e tirando-lhe uma costela, fechou-lhe a carne ali. Com essa mesma costela que do homem foi tirada, o Senhor fez a mulher, e a este foi apresentada. E assim que ele a viu, disse de forma educada: este é osso dos meus ossos, falou de maneira acertada, e carne da minha carne, por mulher será chamada, porque foi do próprio homem que com certeza foi tirada. O homem e sua mulher, nus no Éden ali viviam, e vergonha um do outro aqueles dois não sentiam. Era um belo casal que harmônicos conviviam. Mas o capítulo 3 de Gênesis mostra o quadro da tentação, que relata a grande queda da Eva e de seu Adão, e também da raça humana e toda a sua extensão.
a serpente, o mais astuto dentre todos os animais, e assim foi o canal para os intentos de Satanás, que pôs ali em sua boca o seu engano quanto mais. A paz de Deus com o homem, Satanás quis dar um fim, e chegando-se a mulher, perguntou-lhe bem assim: não comerei de nenhum fruto das árvores deste jardim? Sim, do fruto das árvores podemos nos alimentar, mas quanto à árvore do meio, Deus veio nos recomendar: não comê-lo e não tocá-lo, senão a morte nos sobrevirá. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, pois Deus sabe que ao comer seus olhos se abrirão, conhecendo o bem e o mal, e como Deus vocês serão. A mulher viu que a árvore tinha aparência agradável, sendo atraente ao paladar e aos olhos desejável, para tudo discernir com saber memorável. E com isso a serpente, em sua proposta ardilosa, atraiu a tal mulher com propaganda enganosa, incitando em seu ser o desejo de ser famosa. Por isso foi que a mulher tomou do fruto e comeu, e chegando-se a seu marido, a este logo ofereceu, comendo também do fruto que o Senhor jamais lhe deu. Ao comer desse fruto, os olhos de ambos se abriram, e vendo que estavam nus com folhas, os dois se cobriram, sendo esta de figueiras as moráceas que lhe acudiram. Ouvindo os passos do Senhor, que pelo jardim caminhava, quando a brisa do dia nesse local bem soprava, o tal casal transgressor entre as árvores se ocultava. Porém o Senhor Deus pelo homem ali chamou: onde está você? E em resposta escutou: ouvi teus passos no jardim, e o medo já me tomou. Pois estando eu nu, escondido de ti estou. Entretanto o Senhor Deus a este homem perguntou: quem disse que estavas nu? E ainda completou: comeste do fruto da árvore de que te proibi comer? E o homem, estando escondido, ao Senhor vem responder: foi a mulher que me deste, que o fruto veio me oferecer. Que foi então que você fez? A mulher Deus perguntou, e ela para responder uma desculpa arranjou, dizendo que tinha comido, porque a serpente a enganou. Nesse ínterim o Senhor Deus disse à serpente sagaz: porquanto fizeste isto, maldito tu então serás, do que todas as outras bestas e mais do que todos os animais. E sobre o teu ventre tu sempre rastejarás, e nos dias da tua vida o pó da terra comerás. E para essa maldita serpente Deus falou ainda mais: entre você e a mulher inimizade existirá, entre a sua descendência e aquele que dela virá, e este lhe ferirá a cabeça e você o seu calcanhar. Assim, em Gênesis 3:15 está a promessa da redenção, que é o proto-evangelho, a bendita provisão, que deu o Cordeiro ao mundo, mesmo antes da fundação. E disse ali a mulher, o poderoso e onipotente: a tua dor na gravidez multiplicarei grandemente, e por isso sofre a varoa na hora parturiente. Somente para o seu marido seu desejo então será, e ele o seu esposo é quem a dominará. Foi isso que para a mulher Deus veio sentenciar. E quanto àquele homem que a Deus desobedeceu, este não sairia ileso, pois julgamento recebeu, e esta foi a sentença que o Onipotente lhe deu. Por teres comido do fruto que te proibi comer, maldita seja a terra só por causa de você, pois destes ouvido a mulher, e ainda veio lhe dizer: durante a vida inteira terás então que trabalhar, para que a terra produza algo para te alimentar, e espinhos e ervas daninhas este também produzirá. E das ervas do campo seu alimento então será, e com o suor do teu rosto o pão você comerá, até que tornes a terra, pois foste tirado de lá. Porque você é pó, e ao pó voltará. E Adão, a sua mulher, um nome veio lhe dar. Chamou-a então de Eva, a mãe de todos que há. E fazendo roupas de pele, Deus a este casal vestiu, pois em sua misericórdia sua graça não retraiu, não deixando o casal nu, pois a nudez não permitiu. Então o Senhor Deus com a Trindade arrazoou, eis que como um de nós este homem se tornou, conhecendo o bem e o mal, e em seguida completou: do fruto da árvore da vida ele não deve mais comer, para que assim não possa em eternidade viver. Por isso o Senhor Deus algo teve que fazer. Começou expulsando o homem daquele belo lugar, pois agora ele teria que o seu solo cultivar, do qual fora tirado, e para onde voltará. Depois de expulsar o homem, Deus fez algo interessante, pois colocou lá querubins e uma espada flamejante, que se movia ali guardando a árvore da vida a todo instante. Sendo expulso do jardim, o homem perdeu a comunhão com o supremo autor da vida, o Deus de toda a criação, o eterno e imanente, o Criador da redenção. Com o pecado de Adão e Eva já não há mais inocentes, porque esse logo atingiu também os seus descendentes, deixando-os bem rebeldes, fracos e desobedientes. Pois o pecado no mundo por um só homem entrou, e pelo pecado a morte, e a todos eles passou. Por isso que todos pecaram e nenhum inocente ficou. Mas a graça de Deus é seu imenso favor, que independe de merecimento de qualquer um pecador, pois Cristo é quem justifica a pessoa do transgressor. E é o sangue de Jesus que nos dá sustentação, pois Deus assim propôs para haver propiciação, e assim temos a certeza que foi feita a remissão.
vencedor. Em Juízes é o justo juiz que a lei santa aplicou. Em Ruth ele é o parente que não desampara. E em Samuel ele é resposta clara, que quem ora e crê sua bênção declara. Em Reis ele é o maior rei que sempre reinará. Em Crônicas ele é a história que não morrerá. Em Esdras ele é o decreto de Deus a servir. Neemias é a certa missão a cumprir. Esther é a resposta pra quem sabe agir. Em Jó ele é o redentor que se levantará. Em Salmos ele é o pastor que nada faltará. Provérbios é sabedoria do bom instrutor. Em Eclesiastes ele é o pregador. Cantares é o noivo com eterno amor. Em Isaías ele é o Messias enviado a nós. Em Jeremias ele é o choro sendo nossa voz. Em Lamentações ele é o clamor que seu povo pediu. Em Ezequiel ele é o filho do homem, o maior dos homens que o mundo já viu. Em Daniel ele é o tempo do tempo a cumprir. Oséias é restauração, é o amor a agir. Em Joel ele é o juiz sobre um povo pagão. Amós e Obadias ele é punição. Em Jonas Estamos apresentando o programa Boas Novas.